Neste vídeo, o Paulo Boltokoski ele vai nos falar a respeito do pronunciamento do Lula, que aconteceu aí essa semana, na questão da história dele, como que ele foi parar em São Paulo. Então preste bem atenção nas mentiras do Lula, as mentiras descaradas dele. Fique até o final desse vídeo e preste bem atenção em toda essa história. No final da tarde de ontem, em uma cerimônia no município de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, Lula fez uma afirmação digna de um psicopata, que você já deve até ter visto por aí nas redes sociais. Só que em um momento anterior do discurso, teve uma outra fala dele que não ganhou repercussão, mas não pode passar despercebida. Preste atenção nos detalhes da história que Lula contou a respeito de sua ida de Pernambuco para São Paulo quando criança. Eu saí de Pernambuco com 7 anos de idade em 1952. E eu saí de Pernambuco por conta da seca. A minha mãe teve que ir embora para São Paulo, porque meu pai, em 1945, engravidou a minha mãe e foi embora para São Paulo para trabalhar. E quando meu pai voltou para buscar minha mãe, eu já estava com 7 anos de idade. E a razão pela qual minha mãe colocou 8 filhos dentro de um pau de arara e a gente foi embora para São Paulo foi por conta da água. Se você, assim como eu, já está acostumado a ouvir Lula contando essa história, afinal, ele costuma contá-la com muita frequência em seus discursos, você já deve ter percebido que tem um detalhe aí no meio que não bate com a história original. Mas se você não percebeu, não se preocupe, pois Lula contou a mesma história cerca de 4 horas antes, em uma cerimônia no município de Salgueiro, em Pernambuco. Preste atenção nos detalhes. Minha mãe teimosa colocou os 8 filhos num lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tovinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida. Com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. Pois é, em Pernambuco, seu estado natal, Lula contou que sua mãe foi para São Paulo junto com os filhos e, ao chegar lá, encontrou o marido, o pai de Lula, já casado com outra mulher e já tendo outros filhos, o que a levou a decidir pela separação. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Só que apenas 4 horas depois, na Paraíba, Lula já contou uma história bem diferente a respeito dos mesmos acontecimentos. Nessa versão, em vez da mãe ter levado sozinha os seus filhos para São Paulo, o pai é que foi buscar a todos em Pernambuco. E quando meu pai voltou para buscar minha mãe, eu já estava com 7 anos de idade. Qual dessas duas versões é a verdadeira, eu não sei. Lula costuma contar a primeira delas em seus discursos. Mas o ponto central aqui é outro. Se esse homem é capaz de mentir assim, a respeito da própria história, contando 2 versões diferentes dela em um mesmo dia, imagine então o que ele é capaz de fazer em relação às ações e aos resultados do seu governo.